Aê! Você tem noção que dia é hoje, gente? 29 de maio, pra mim é um dos dias mais importantes, junto com o dia do professor, que eu não menosprezo. Pra mim são os 2 dias mais importantes do ano. É o dia do professor, que é quem ensina todo mundo, e o dia do estatístico, que é o cara que faz essas contas, que tá ali na base da ciência de dados, que é um cara muito importante. E estatística deve sim ser respeitada. E eu queria mostrar pra vocês um pouco da evolução, e a gente vai aproveitar exatamente essa data pra isso. Sabe a nossa ideia? Hoje eu vou fingir que eu sou o Marcos Mion. E a gente vai pegar um videozinho que eu gravei há 11 anos atrás, explicando o que é estatística para o Guia do Estudante. E agora eu vou fazer novas interpretações de tudo que eu disse naquele momento. Atenção, quer entender variância? É só você observar o formato do meu corpo, como ele foi mudando ao longo desses 11 anos. Bora lá? Vamos começar? Taca o play aí. Meu nome é Adriana, eu sou formada em Estatística pela Unesp de Presidente Prudente. Para! Muito bem. Meu nome é Adriana, eu sou formada em Estatística na Unesp de Presidente Prudente. Verídico, nada disso mudou, só que agora eu tenho mestrado e pretendo voltar para o meu doutorado. A única coisa que mudou mesmo foi nessa formosura. Viram ali, ó, variância mudou loucamente, muito bem. Eu era muito mais gordinha, né? Beleza, isso mostra um dilema da minha vida pessoal. Vamos lá. Trabalhar com probabilidade e previsões de eventos futuros através de coleta, análise e interpretação de dados numéricos. Muito bem, olha lá. O que ele falou ali? Que vai fazer análise para interpretar coisas futuras que usa as probabilidades. Fato, perfeito. Estatística, ciência de dados, continua tendo essa mesma missão aí, que é o quê? Tentar prever futuro. Mas não é só isso, hein, gente? Lembra lá. Estatística também serve para inferir o que é isso, descrever coisas que aconteceram e o porquê elas aconteceram. Então coloquem na cabeça aí que um modelo ele pode servir sim para generalizar, prever futuro, mas ele também pode servir para descrever, contar uma história. E isso, verídico, a gente trabalha com várias medidas para conseguir fazer isso daí que o cara acabou de falar. Bora lá! Confira o campo de atuação da estatística. Eu trabalho no SAS, que é um software que a parte mais forte dele é realmente em aplicações estatísticas. Então, quando eu vou num cliente falar sobre determinado produto ou mesmo apresentar determinada coisa, nós usamos a nossa ferramenta para aplicar o que o estatístico usa. E Para. Eu sou responsável pelo Olha grupo. lá, primeiro, vamos ver o que mudou aqui na Adriana. Olha o meu posicionamento, olha como eu me pronuncio muito melhor agora. Por que isso? Porque eu estudei como um animal, parte de comunicação, que é uma coisa muito importante para todo cientista de dados, para todo estatístico. Então, primeiro ponto, graças a Deus evoluí muito bem. Na época eu já cometi um erro gigantesco, eu era nova no SAS. SAS é uma empresa de software e o nome SAS não significa, agora não significa mais nada. Antes significava Statistical Analysis System, agora não, virou uma marca e é o software, então trabalhava no SAS, primeiro erro ali então. Muito bem, vocês viram lá que eu falei que o meu papel naquele momento era mostrar a ferramenta que ela poderia fazer para ajudar as pessoas que mexeriam na ferramenta SAS prever futuro. E era exatamente esse meu papel na época, mas ciência de dados é muito além disso, tem gente que vai executar isso que eu estava querendo vender, né? Então, relembrando ali que eu estava num suporte de uma empresa de software. Bora lá, o que mais que eu falei aí? Na faculdade. Eu sou responsável pelo grupo de usuários, então eu vou, por exemplo, para o Rio de Janeiro, conversar com usuários de lá, levar conteúdo para os usuários de lá, vou para Brasília. Dentro aqui do SAS, eu sou uma pessoa que viaja bastante, tentando divulgar a estatística também, divulgar o nosso software, e é isso, é muito bacana. Para lá! Uma coisa que eu falei ali, que era muito daquela minha profissão no momento ali, como o quê? Eu estava representando o SAS e eu viajava pra caramba, isso é verdade. Nossa, a gente tem cada história bizarra pra contar desse período, dessas viagens todas que eu fiz. Agora, uma coisa que é fato, o cientista de dados de hoje aí, qualquer um, viaja pra caramba? Depende aonde você trabalha. Se você trabalha em uma empresa onde você faz ciência de dados para prover os resultados internos da companhia, pode ser que você não tenha esse perfil de viagem. Por quê? Você vai responder tudo ali dentro, a estratégia está sendo montada tudo ali dentro e acabou. Agora, se você trabalha em uma empresa de consultoria,
que prover profissionais para resolver problemas de outras empresas, aí é muito factível que você seja um cara que viaje bastante dentro da sua área de atuação em ciência de dados, sendo um cientista de dados. Porque a sua empresa, no caso, seria ali uma consultoria ou uma área de pré-vendas, como era o meu exemplo ali, né, me permitia fazer isso. Então, o cientista de dados, ele não tem aquela característica de ser o cara que vai ficar viajando um monte, por isso até que o nosso trabalho de alguma forma dá para ser feito de forma remota. Agora, o ponto de atenção é, se você trabalha numa consultoria, é muito provável que você viaje muito. Eu trabalhei minha vida inteira em consultorias, então eu viajei muito, inclusive não só dentro do Brasil, como fora também. Então eu já fui para a Turquia, já fui para o Canadá, já fui para os Estados Unidos, já fui para vários lugares, tudo buscando conhecimento nesse nosso mundo, e como consultora dentro do Brasil, zanzei tudo quanto é lugar. Inclusive tinha um projeto já que eu fui fazer um pezinho lá no Chile também. Então viagem para tudo quanto é canto. Então faz parte, isso daí, perfeito. Bora lá! Quem se forma em estatística tem um leque, um campo muito grande na hora que saem para o mercado. Partes mais fortes que mais contratam um estatístico normalmente são em bancos para fazer análise de crédito, por exemplo, quanto que eu vou dar de crédito para o meu cliente, qual é o meu risco com isso, então para fazer o estudo do risco. Tem a parte, por exemplo... Para um pouquinho aqui, olha lá, o que a gente falou aqui? Que o cientista de dados pode trabalhar em vários lugares, isso é uma verdade cada vez mais absoluta. Qualquer lugar que tenha dado, a gente pode trabalhar em cima. E essa é a parte que eu acho muito essencial do nosso universo, né? Eu poder escolher que negócio que eu quero trabalhar. E aí, lá naquele tempo, eu coloquei ali um exemplo de, se eu trabalho em banco. Gente, banco hoje são os maiores empregadores da nossa profissão, do cientista de dados. Por quê? Porque ciência de dados significa diminuir riscos, e diminuir riscos significa dinheiro no bolso. E banco gosta de dinheiro, né? Natural. Então, a gente falou ali de vários tipos de análises que poderiam ser feitas no banco. Isso é um fato. Concessão de crédito usa muito o princípio de ciência de dados, estatística, para eu definir se eu, concessão de crédito, né? Empresto ou não empresto dinheiro para alguém, para eu definir qual é o valor que eu posso emprestar para essa pessoa. A gente também usa análise de dados. Para eu prestar conta para o governo central, porque tem ali o governo central em cima dos bancos, né, fazendo uma pressão de controladoria, né, de regular aquilo ali. Então, o Banco Central me exige algumas coisas, através de análise de dados eu consigo distinguir isso e eu consigo mostrar o porquê que eu tomei uma determinada decisão e outra. Então, é fato que hoje, sim, um dos maiores empregadores no mundo de ciência de dados ainda são a área de financeiro, a área de bancos. Fechou? Se mantém. Quer mais de exemplo? Vamos lá. Exemplo de hospitais, você consegue trabalhar dentro de um hospital com a parte tanto de remédios, se um remédio vai ser lançado ou não, que aí tem que ter uma parte estatística, fazer aqueles testes com placebo e com um remédio original, e você compara para ver se o remédio que você está lançando ele realmente é eficaz e se não vai fazer mal para ninguém. Você consegue também fazer em pesquisa de mercado, que é o que boa parte dos estatísticos gostam. Para aí um minutinho. Olha lá, primeiro falou do conceito lá, comecei falando de hospital, de repente fui para remédio. São áreas diferentes, né, gente? Hospital é onde a gente vai atender ali os doentes, e a área clínica ali que está fazendo esses estudos. Eu, ali, muito jovem, fiz mistura aí dos nomes, mas enfim, o que a gente quer dizer? Pode aplicar em um e outro. Vamos pensar num hospital para a gente ter exemplos aqui de ciência de dados aplicada lá. Cara, um hospital, por mais difícil que seja, ele tem um objetivo financeiro ali dentro, né? Ele atende pessoas que têm algum tipo de doença, mas ele está rentabilizando, tem que pagar os funcionários e o hospital tem fins lucrativos. Então, quer dizer, eu tenho que pensar estrategicamente como que eu posso fazer as coisas dentro do hospital para render o dinheiro que eles tanto querem. Então, um exemplo de análise, olha só que muito louco. Qual que é a probabilidade do meu paciente que está na UTI morrer? Calculando essa probabilidade, eu consigo saber o quê? Qual vai ser a minha taxa de ocupação da minha UTI. E aí, você começa, então, a otimizar a utilização da sua UTI ou dos quartos do hotel para rentabilizar. Porque o nosso objetivo como hospital é ganhar dinheiro. Querendo ou não, por mais que pareça estranho, é um fato, é um objetivo financeiro. Já vamos pensar num outro exemplo aqui do lado clínico, quando a gente pensa em remédios. Passou uma pandemia aqui, não passou não? E ainda está por aí em alguns lugares. A pandemia foi a prova viva de como que a gente libera um medicamento para ser usado em massa. E se vocês observarem no lance da pandemia, o que eles fizeram? Pegaram uma população que tomou o placebo, pegaram uma população que tomou o remédio, vamos ver como eles se desenvolveram. E aí são feitos vários testes estatísticos, são feitas e várias coisas também da própria área, né, específica da doença, para ver se algum componente pode fazer mal ou não. Isso quer dizer o quê, hein? Na minha cabeça é o quê? Ciência de dados.
Brother, eu estou misturando vários conhecimentos, eu estou misturando o conhecimento dos médicos, de quem desenvolve o medicamento, com o conhecimento numérico, matemático. E essa junção é que dá a liga e que faz o negócio acontecer. Então, corretíssimo, ciência de dados também se aplica nesses exemplos todos aí. O que mais? Que é bem gostoso de fazer, que você vai saber se o cliente está satisfeito com o seu produto ou não. Você consegue prever qual é o melhor cliente que eu vou ofertar determinado produto. Para aí! Olha lá, qual o cliente que eu vou ofertar um determinado produto? Brother, esse é um dos modelos mais utilizados hoje, utilizado no famoso CRM, Customer Relationship Management, que é uma gestão de como eu vou me relacionar com o meu cliente. Se coloca aí no lugar de uma operadora telefônica. Vocês concordam que elas têm muitos clientes? Tipo, não é 1, 2 ou 3. Não, são milhares, milhões. O que isso significa? Será que sozinho você vai conseguir bater o olho e saber quem faz o quê? Não, ciência de dados vai te ajudar. Que tal se a gente conseguisse, a gente consegue, calcular a probabilidade do seu cliente comprar determinado produto? Pô, você concorda que você consegue otimizar os resultados que você vai ter? Ao invés de você gastar mandando uma campanha para qualquer pessoa, inclusive aquelas que não têm nenhum apreço pelo produto, não tem nenhuma probabilidade de compra, você concorda que você estaria jogando dinheiro fora se mandar para essas pessoas? Agora, se a ciência de dados te orienta e te diz, ó, esses caras são muito prováveis à compra, você concorda comigo que você consegue mandar a sua grana para esse lugar, para essas pessoas, e elas vão ser impactadas, e o meu retorno vai ser muito maior do que se eu fizesse isso sem ciência de dados? Esse é o princípio. Grana, a gente gosta de dinheiro. E muito dos nossos objetivos em ciência de dados está em otimizar alguma coisa, que pode ser sim relacionada à grana, que nem nesse caso, como pode ser vários outros fatores, tipo, eu quero manter minha marca em destaque, então não estou mais focando em grana, eu estou focando em brand, tudo vai depender do seu objetivo. Mas o fato é que ciência de dados é sensual, há 11 anos, hein? 11 anos, hein, galera? A gente fala praticamente das mesmas coisas. Manda bala. Então, usando estatística, você consegue direcionar os produtos para os clientes certos. Nossa, a estatística está presente em tudo. No primeiro ano do curso de estatística, a gente começa aprendendo a parte mais matemática mesmo, então a gente aprende parte de cálculo, de álgebra, matrizes, tudo que é o que dá respaldo para a estatística. Para um pouquinho. Olha lá, aqui é o momento que eu começo a falar sobre como é formada a grade curricular da estatística. Gente, 11 anos atrás, eu espero muito que tenha mudado. Mas na minha época foi isso que eu falei. No primeiro ano, a gente aprendia a base matemática. Agora vamos compartilhar aqui entre nós. Quem que no primeiro ano dá atenção para as aulas do jeito que deveria? E aí que entra o gargalo de muitos profissionais, é não saber a parte matemática do Paranauê. Primeiro ano a galera só quer saber de festa, a galera só quer festar, só tá lá se divertindo e tá ali porque, tem que ir pra aula. Aí que tá o ponto. A gente não dá a devida atenção do que deveria no primeiro ano. Então fica aí um feedback para todo mundo que tá entrando na faculdade agora. Ame o seu primeiro ano, entenda a essência da matemática que tem por trás, porque isso vai fazer você ser um profissional diferente lá pra frente. E pular o primeiro ano e assumir que entendeu o restante é complexo, porque vai fazer você sofrer. Principalmente quando a gente fala de álgebra linear, que a galera tem medo, terror, foge que nem diabo da cruz. Pra quê? Os algoritmos tudo lá pra frente, vai usar princípio de matriz. Então cuidado e aproveite muito esse seu primeiro ano. Vamos lá, o que eu faço no segundo ano? No segundo ano, a gente já entra um pouquinho mais na parte estatística, mas ainda é mais forte a parte de matemática. Aí no terceiro ano em si que você entra de vez na parte de estatística, em que você vai aprender multivariada, vai aprender inferência estatística, tudo que você usa no seu dia a dia mesmo de um trabalho com estatística, modelagem, fazer modelos de predição e tudo mais. Perfeito, para um pouquinho aí. Olha lá, gente, é um fato. A partir do segundo, do meio ano do segundo até o último é onde a gente realmente mergulha na estatística. E se não entendeu a matemática, vai sofrer para entender um pouco da parte da estatística. Então, por isso é tão importante o nosso primeiro ano. Segundo ponto, fato, segundo, terceiro e quarto ano é um momento que a gente deveria começar a se relacionar mais com problemas reais do dia a dia. E aí, gente, expandam a cabeça. O professor que está te dando aula, principalmente escola pública, que é onde a gente tem escolas de estatística, né? Vamos combinar que a gente só tem uma escola particular no Brasil que dê aula de estatística. Então, quer dizer o quê? Se você está fazendo um curso de estatística, gente, aproveite muito bem os conhecimentos dos seus professores, mas não se limitem apenas aos conhecimentos deles. O que eu quero dizer com isso? Brother, agora o que mais tem é vídeo no YouTube, o que mais tem é gente falando. Então não se vitimize se a escola, se a faculdade não te dar tudo, o que é normal, nenhuma faculdade vai te dar tudo.
é importante que você vá correr e vai correr atrás em outros lugares. Então, vai procurar casos, vai procurar contextos que você possa aplicar o que você está estudando. E usa o seu professor para tirar dúvida. Marca uma reunião lá com ele. Olha, professor, eu peguei essa base aqui, eu comecei a estudar assim, estou indo pelo caminho certo, faz sentido? Não faz? E tenha coragem também de impactar pessoas que estão no mercado de trabalho. Se você é um estudante, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é LinkedIn. Criou seu LinkedIn, comece a interagir com quem está no mercado. Lembra lá, o máximo que você vai receber de resposta é não quero falar com você, ou uma ignorada. O não eu já tenho, então eu vou interagir, vou questionar, vou perguntar, vou tentar fazer amigos de pessoas que já estão no mercado. Esse é um outro ponto muito importante que nessa idade aqui, 11 anos atrás, eu não enxergava. Mas networking na nossa área faz muita diferença. E vamos combinar que não é só na nossa área, em todas as áreas. Bora lá! No 4º ano, então, aí você tem o seu trabalho de conclusão de curso, então você aplica uma coisa estudada ou então uma coisa que você não tem na sua grade da graduação, mas que você tem interesse em estudar. Você usa muita matemática, mas você tem que concluir em cima disso, então você tira um resultado, você consegue aplicar o que você tirou de um número num mundo real. Então, o perfil de um estatístico atualmente, eu diria que são pessoas que gostam da matemática, mas também que gostam de ver o resultado daquilo na prática. A estatística está ficando cada vez mais forte nas empresas. Olha lá, gente. Se eu fosse hoje definir o perfil de um estatístico, eu diria que ser um cara que gosta da matemática, fato, porque ele vai usar aquele negócio, mas que gosta de vender peixe, que gosta de contar história, que gosta de extrair valor em cima de um contexto. Esse é o propósito de um estatístico e posso aumentar essa analogia aí também para um cientista de dados. Tá? Então, olha lá, se eu hoje fosse dizer o que é o perfil de um estatístico, eu diria que é uma pessoa curiosa, que é uma pessoa que vai atrás, que gosta da matemática, mas que prefere e ama muito mais contar histórias. E quando a gente fala de contar histórias, a gente está falando do famoso storytelling. Storytelling serve para todas as áreas, todas as áreas. Se eu quero te convencer de alguma coisa, é melhor eu contar uma história e você vai entender melhor o meu ponto de vista. A mesma coisa se aplica para dados. Se você quer vender uma ideia, se quer vender um peixe, saiba que você vai ter que contar uma história. Por isso é tão importante a gente se preparar também e trabalhar os nossos soft skills. E isso é uma coisa que a gente não vê na faculdade. Quem me dera que tivessem me dito, me dado tanto foco. Talvez eu tivesse reagido de forma diferente. Mas uma coisa que é fato também é que no momento que a gente entra na faculdade, a gente ainda é muito novo. Então, a gente ainda não tem uma visão de mundo tão completa. Mas o importante é que isso foi 11 anos atrás e as pessoas que estão entrando na faculdade agora já vêm com uma cabeça diferente. Então, vamos tentar envenená-las. Galera, não é só estudar a teoria. Ela é muito importante e é quem vai te sustentar. Mas se você não trabalhar os soft skills, fica mais difícil você crescer na sua carreira. Essa é a minha visão hoje, 11 anos depois de ter gravado isso. Eu digo que um dos motivos de eu ter crescido na minha carreira e ter conseguido chegar até num cargo de diretor e hoje estar empreendendo, veio da onde? Veio da minha comunicação. Veio muito fortemente do meu soft skills. Mas eu nunca vou menosprezar meu hard skills, porque eu manjo muito da teoria. E é nisso que eu consigo juntar os dois e é que eu faço a diferença. Então é isso que eu entendo aí que é bom e que é um perfil do estatístico. Bora lá! Forte nas empresas, eles estão sentindo tanta necessidade de estatísticos que muitos cursos de pós-graduação, que são dados para outras pessoas, engenheiros, pessoas não formadas em estatística, estão ensinando estatística porque falta profissional no mercado. Então, sair de uma formação em estatística e ir para o mercado, você é uma pessoa muito valorizada, você é procurado lá fora. É isso aí, para. Olha lá, se você se forma em estatística e vai para o mercado de trabalho, você é muito requisitado lá fora. Fato, isso não mudou. Gente, eu falei isso 11 anos atrás. Eu estava numa posição lá no SAS, assumindo que uma área que na época eu trabalhava em marketing, eu estava divulgando o produto, maravilhoso. Hoje, a disputa por estatísticos só cresceu. Mas sabe o que é triste? O número de estatísticos formados, principalmente no Brasil, só diminui. A conta não fecha. O que isso significa? Precisa ter mais pessoas estudando estatística? Tá gostando do nosso canal? Vamos convencer uma pessoa que está cogitando fazer faculdade? Vai fazer faculdade de estatística. Porque vai abrir muito o horizonte da cabeça dela, do pensamento dela, e ela tem inúmeros lugares que ela pode aplicar e que ela pode se desenvolver e entregar resultados. E ganhar dinheiro, que vamos combinar, que todo mundo que está indo fazer uma faculdade tem alguma missão na vida. Uma delas é se sustentar. Fato, gente, ganhar dinheiro não é um crime, faz bem, é bom. E outra é aprender alguma coisa para ajudar a humanidade a evoluir. Ciência de dados, estatística, é o cerne disso.
Olha como eu enxergo a minha área e a minha responsabilidade social em cima disso. Eu investi 4 anos da minha vida em ficar lá estudando, depois mais 2 anos no meu mestrado, depois mais 1 ano até eu trancar meu doutorado. Então eu investi vários anos de estudo e mesmo sem ser pensando no mestrado e doutorado, fiz vários outros cursos por fora. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade social. O que é o meu papel com a análise de dados? Vamos pensar, o que é ciência, gente? Ciência é aquele negócio que alguém levantou uma hipótese de entender algo natural. E aí no meu cérebro a gente sempre está querendo entender Deus para a gente se relacionar melhor com o que tem aqui na Terra. Alguém levantou uma hipótese, por exemplo, será que a temperatura muda ao longo do tempo? Será que a gente está aumentando a quantidade de calor? A gente está fazendo algum mal para o planeta que a gente está fazendo ter mais calor ao longo do tempo? Tudo isso são dúvidas, são hipóteses. Nenhum de nós aqui é Deus para saber o que está certo ou o que está errado. Só que quem vai confirmar uma hipótese vão ser através de experimentos. Experimentos faz parte da palavra ciência, é testar, é fazer movimentos diferentes e depois observar esses movimentos e chegar a uma conclusão. Quem observa um movimento e faz análise para ver se são iguais ou diferentes é a estatística. O que isso significa? Estatística está em tudo que se chama de ciência. Vai precisar analisar dados para tudo que se chama de levantar uma hipótese e chegar a uma conclusão. Agora pensa, se a estatística é o miolo disso, análise de dados é o miolo disso, olha o nosso papel na humanidade. Todas as descobertas vão passar por alguma análise. O que isso significa? Eu tenho um papel gigantesco na humanidade. E aí a gente olha os números e olha aí tudo que foi dito, inclusive agora há pouco no meu vídeo de 11 anos atrás falando que falta estatísticos no mercado, o que a gente percebe? A gente realmente precisa de mais pessoas estudando matemática e estatística para fazer com que a ciência de outras áreas aconteça e seja confirmada. O nosso papel na humanidade é bizarramente importante. A nossa profissão é um negócio muito valioso, que vai ajudar a geografia a entender padrões de solo, que vai entender padrão de chuva, vai ajudar a história a contar histórias, vai ajudar a física a fazer a física acontecer. Tudo vai envolver dados. A matemática é o grande cerne dessa parada. E a estatística vem com essa ideia de contar histórias em cima desses números. Então, sim, o mercado para o estatístico cada vez aumenta mais. Infelizmente tem cada vez menos gente procurando, o que é bem preocupante. Inclusive ontem eu descobri que o número de candidatos vaga na Unesp caiu, isso é grave, e está na nossa mão, gente, trazer com que os nossos filhos, com que as próximas gerações entrem para esse mundo, porque senão como é que a gente mantém a ciência funcionando? Já pensaram nisso? Tô dramatizando, mas é fato. Bora lá, continua ali. A pessoa formada em estatística, ela sai da faculdade e não tem risco nenhum de ficar mais do que 5, 6 meses desempregado, porque o mercado está muito aquecido na nossa área. O pessoal está procurando muito estatístico para tudo. É muito bom saber disso, que você vai ser procurado, vai ser requisitado e que existe a necessidade de uma pessoa com a sua formação. Isso é muito gostoso. Para um pouquinho. Olha lá. A minha opinião continua a mesma. Gente, eu falei isso 11 anos atrás e eu disse que o mercado estava aquecido. O que eu falo hoje? O mercado está muito aquecido. Ou seja, 11 anos já que os estatísticos não têm problema em conseguir emprego. Então é natural que é uma área sensual, ainda mais porque a gente está muito aliado ao princípio de ciência de dados. E ciência de dados sem estatística, gente, tem alguma coisa manca ali. Então é importante ter os princípios básicos da estatística. Então, é fato, 11 anos atrás eu já me sentia muito valorizado. O que eu me sinto hoje? A rainha do negócio todo, cara. Estatística é muito massa. Nossa, é um tesão muito louco. Bora lá, vamos terminar esse vídeo. Muito gratificante. Pesquisa, raciocínio lógico, desenvolvimento e resultados. A estatística está presente tanto na área de exatas quanto de humanas e biológicas. O dia a dia de outras profissões você acompanha aqui. Muito bem! Olha lá, gente, acabamos o videozinho. 11 anos atrás, o que mudou? Cara, de tudo que foi dito aqui, poucas coisas mudaram e alguns errinhos eu cometi ali naquele tempo. O que a gente pode perceber aqui de mudança? A nossa área está cada vez crescendo mais, precisando de mais e mais profissionais.
Infelizmente, o número de pessoas que se interessam para a área estatística está diminuindo aqui no Brasil, dados que eu peguei ali do Conri 3 e as informações dos alunos que estão ali, que eu tenho contato com muita gente que está na faculdade, me dizendo sobre o número de candidatos vagas que, pelo menos na Unesp, vem diminuindo. Então, isso é um ponto preocupante para a gente fazer muita discussão aí e, quem sabe, colocar os nossos filhos para entrar nessa área. Por quê? Porque a gente faz a mudança na ciência. Sem análise de dados, ninguém consegue confirmar uma hipótese. Então, reparem o quanto nós somos importantes. E não só na estatística, mas usando a estatística para a ciência de dados. Adriana, o que muda? Ciência de dados não é estatística? Não é só estatística, vai além da estatística. Entra a parte computacional, entra a parte de tentativa e erro, entra uma série de outras coisas que é importante esse alinhamento, essas duas coisas juntas. Mas estatística é o cerne. Então é muito importante que a gente continue desenvolvendo essa área, que a gente continue estudando e trazendo mais pessoas para poder contribuir, porque são novos cérebros que vão fazer mudanças, certo? Espero que vocês tenham gostado. Feliz dia do estatístico para todo mundo. Aproveitem muito esse dia maravilhoso. Parabéns pela profissão de vocês e compartilhe esse vídeo aí, principalmente com a galera mais nova, para a gente conseguir envenená-los e mostrar o quanto é um tesão trabalhar na nossa área e o quanto o universo é muito amplo para quem quer trabalhar com estatística. Um beijo, feliz dias a todos e parabéns para todos nós.